mergulhar na palavra. É importante que você mergulhe na palavra. Então, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Está escrito assim, vamos lá. Acerca dos dons espirituais, olha que coisa interessante. Não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. A pergunta é, o que é uma pessoa ignorante? Quem sabe? Desinformado. Quem falou? Desinformado. Sem o conhecimento. Ignorante na Bíblia não é aquela pessoa bruta, não. Não é bruta. E fulano é ignorante, só fala grosso com os outros. A palavra ignorante na Bíblia é sem informação. É sem conhecimento. Tem muita gente ignorante dentro da igreja. Por quê? O que é ignorante? É o que não tem o conhecimento daquela questão. E Paulo está falando aqui que acerca dos dons espirituais, irmãos. Existe a palavra irmãos aqui? Não está escrito irmãos? Acerca dos dons espirituais, irmãos. Quer dizer, os crentes, os membros da igreja, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Nós, como pentecostais, nós temos que ser inteligentes nessa área e saber que, na verdade, não é só de uma forma. Eu conheço pessoas que não falam em línguas. Não estou dizendo que não deve falar, porque falar em língua é um dom muito bom. Inclusive, eu vou ler isso aqui para você daqui a pouco. Mas o falar em língua é um dom muito especial. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não fala não é batizada no Espírito Santo. E tem gente que vai morrer achando que não foi batizado no Espírito Santo. Triste. Vendo os outros falando em língua, ele não fala, e ele fica, meu Deus, só eu que não falo em língua. Será que eu não mereço, não tenho... Quem já pensou isso? De repente tem gente aqui que já pensou. Porque nunca falou em língua e acha que é inferior aos outros. Inclusive, desculpe aqui a realidade, existem muitas igrejas que não levam a pessoa a um cargo ministerial porque ele não fala em língua. Mas ele é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera, é marido de uma só mulher, é mulher de um só homem, é uma pessoa sincera, fiel a Deus, nunca se desviou, mas ele nunca vai ser um obreiro porque ele não fala em língua. Sim ou não? Já viu isso? Então eu estou pegando aqui, desculpe aqui, desse jeito. E aquele que fala em língua, porque falar em língua não significa salvação, fulano fala em língua, é mais salvo do que quem não fala. Não existe isso. Então, aí a pessoa bota ele no cargo, mas ele fala em língua. Mas ele é mentiroso, é mau caráter, engana. Quem conhece assim? Eu sei que eu estou na igreja há muitos anos, eu sei como é que funciona. Então, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Não pode ser ignorante. Tem que ser sábio, inteligente acerca disso. Aí vem o versículo 2. Vós bem sabeis que vocês eram gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Quem sabe o que significa a palavra anátema? A palavra anátema está aqui no versículo. Ninguém sabe ainda? A palavra anátema não é anatema não, tá? É anátema. Significa maldito.
é amaldiçoado. A palavra anátema. Então, tem Bíblia que já está traduzido. Tem Bíblia que já está traduzida. Ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é maldito. Anátema é maldito. Entendeu? Palavra? Então, aí vem. A uns pelo Espírito é dado o quê? Lê comigo. Portanto, tá. O Senhor, deixa eu ver aqui. E ninguém pode dizer que o Senhor, se não for o Espírito. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. Dá para ler junto comigo? E há... Então, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em... Então Deus ele tem diversidade. Deus não é uniforme. Deus é multiforme. O que é uniforme? É todo mundo igualzinho. Uniforme, todo mundo igual. O que é multiforme? Todo mundo tem um dom diferente um do outro. É importante ter dons diferentes. Não pode ter todo mundo ser igual. Então aqui, aí vem. Então, há pessoas que recebem o dom para a palavra da sabedoria. Eu não vou me deter nesse versículo aqui, porque eu quero chegar em outro ponto para você. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Por exemplo, quando o Espírito veio em Atos dos Apóstolos, lembra? Capítulo 2 de Atos. Vamos ler esse texto? Abre lá. Atos capítulo 2. Olha que coisa interessante. Quando o Espírito desceu sobre a igreja. Eu estou mostrando para você uma maneira de interpretar o texto como ele fala. Atos 2, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Eu quero perguntar para você, o Espírito Santo é vento? Sim ou não? Não. O Espírito Santo é fogo? Também não. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é fogo. O vento é o Espírito Santo? Não. O vento é símbolo do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é pomba? Também não. O Espírito Santo a pomba é símbolo do Espírito Santo. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa sente um vento, ele fala, sentiu o Espírito Santo. A pessoa sente um calor, ele acha que é o Espírito Santo. Ele sentiu arrepio, é o Espírito Santo. Você pode sentir arrepio por várias formas, várias maneiras. Pode sentir calor por várias razões. Uma vez numa igreja, uma pombinha branca entrou dentro da igreja, ficou voando dentro da igreja. E os irmãos falando, o Espírito Santo entrou aqui. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é símbolo. Aliás, essas coisas são símbolos. Não que sejam. Vou te mostrar isso na Bíblia agora, tá bom? Em Atos. Quando os irmãos estavam reunidos no dia de Pentecostes, o que aconteceu lá? O que aconteceu? Qual o versículo? Lê comigo aqui. Versículo 2. E de repente veio do céu um som. O que veio do céu? Como era, agora eu pergunto, era um vento ou era como um vento? Como, e não era vento, não tinha vento ali. O barulho, o som, dava a entender que era um vento,
Mas não era um vento, porque está escrito aqui que era como e não era. Chegou aí, deu para entender? Mas aí o que os irmãos falam? A maioria. Veio o Espírito Santo no vento. Ou seja, o Espírito Santo é o vento. Não é. Porque vento pode ser qualquer coisa. Ó, o ventilador está ventando. Pode ser um vento qualquer. Então, o barulho que estava acontecendo ali, ele tinha a impressão, a ideia de que era um vento veemente. Veemente o quê? Um vento forte, impetuoso, significa um vento bem intenso. Então era como e não era. Agora vamos ver outra coisa. O que aconteceu mais? Língua repartidas. O que está escrito? Onde está escrito? No 3. E foram vistas línguas repartidas como. Alguém está me entendendo? Eu estou só mostrando para os irmãos, para quando você lê a Bíblia, você lê direito. Não tinha fogo nenhum ali, não tinha vento nenhum, era como se fosse. A presença era tão real, era tão grande, que parecia e não era. Entendeu? Parecia. Então a gente tem mania de falar assim, eu estou sentindo um fogo aqui agora do Espírito Santo. Amém. Então é a forma simbólica da gente falar. Não que, na verdade, isso era algo real. Deu para entender? Outra coisa que eu quero falar. Quando Jesus saiu da água do batismo, vamos ler. Mateus 3. Jesus foi batizado, não foi? E o que saiu? O que apareceu lá no céu? Uma pomba. Então vamos ver. Será que era uma pomba mesmo? Era uma pomba ou não era? Não, não era pomba. Tá? Aí é que está o problema. Mas a maioria, fala, pastor Sérgio, é verdade ou não é? Interpreta desse jeito, que era uma pomba. Então vamos ver se era pomba mesmo. Só para você ter uma ideia. 13. (16). 3,16. Quem achou? Achou? Então vamos ler junto? Vamos lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma... Era pomba, mas tinha uma aparência, parecia, era como se fosse, entendeu? Aí eu pergunto aí às pessoas, pastor, isso, o que altera na nossa fé? Nada. Mas pelo menos nós vamos ter um conhecimento verdadeiro do que a Bíblia fala. E pode te ajudar a ser mais maduro, ser mais inteligente, mais maduro na fé. Porque você já viu aquelas pessoas falando assim, que a letra mata? Né? Quem já ouviu isso muito? A letra mata. Aí alguém fala assim, tá vendo? Por isso que eu não quero estudar a Bíblia, porque a letra mata. É isso que significa essa palavra? Não, tem nada a ver. O conhecimento não atrapalha a vida de ninguém, irmão. Pelo contrário, ajuda. Se não fosse assim, Jesus não falava assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, quanto mais você conhecer, melhor você vai seguir a tua fé. Quanto melhor. Quanto menos você conhecer, mais fácil você vai ser enganado. Mas quanto mais você conhecer, mais firme você está na rocha.
Então só dei um exemplo aqui para você. Então vamos recapitular lá rapidinho. Atos 2 diz que o vento, aquele som era como de um vento. Atos 2. Mas não era vento. Atos 2, 3. O fogo, a língua repartida, era como que de fogo, mas não era fogo. Os irmãos olhando a cabeça do outro assim, via-se uma chama de fogo e parecia que era fogo. Mas se fosse fogo, queimava tudo, e não era fogo. Deu para entender? Agora eu vou mais fundo com você, posso? Posso ir? Atos, o Mateus, por exemplo, fala da pomba. Agora tem uma passagem na Bíblia que eu vou mexer com os irmãos agora e depois eu vou deixar a batata com o pastor para ele descascar aí esse abacaxi. O problema é dele, né? Porque eu vou falar uma coisa aqui que depois vocês vão perguntar para ele, vai cheio. Quando Jesus falou assim, aliás, quem falou foi João Batista. Capítulo 3 de Mateus, quando ele fala é capítulo 3 mesmo? Deixa eu ver. É capítulo 3 mesmo. Quando ele fala assim, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pronto, agora vai pegar, hein? A maioria das pessoas acreditam que existe 2 batismos para os crentes. O batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. E a maioria de nós usávamos essa expressão. Fulano foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quem já ouviu isso? Fulano foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe qual é o batismo com fogo que a Bíblia fala? Então vamos ler para a gente poder entender. Ó, a Bíblia fala, João Batista, ele tem a pá e a eira na mão. A palha ele joga no fogo. E o trigo ele bota no celeiro. Porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? O que Jesus vai fazer com a palha? Com a palha? Vai queimar. Isso que é o fogo. Ele vai queimar a palha. Porque não presta para nada. E quem é crente de verdade? É o trigo. Ele vai colocar onde? No celeiro. Significa que no dia do juízo, quem for palha a vida inteira vai para o fogo, vai ser queimado. No dia do juízo do tribunal de Cristo, quem for trigo vai para o celeiro, vai para a salvação. Isso que quer dizer esse versículo. Então vamos ler para a gente poder entender. Quem achou aí o texto aí? Oi? Vamos partir do 11? 3:11. E eu em verdade vos batizo para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Está caindo aí, né? Está caindo? E com fogo. Agora, vamos ver o versículo 13, 12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fala para mim. O inferno.
Então significa que nós só somos batizados no Espírito Santo. Nós não somos batizados com fogo. Quem será batizado com fogo são os ímpios. Os ímpios serão batizados com fogo. Entendeu isso? O mesmo Jesus, ele batiza com espírito e com fogo. Mas pega os fiéis, os crentes fiéis, e batiza com o Espírito Santo. E o crente ímpio e aquele que vai cometer impiedade, vai batizar com fogo. Interprete isso direito. Depois pega aí o pastor, o vice, os pessoal da escola dominical, enche ele de perguntas, que aí eu vou deixar com eles agora. Mas veja bem, é importante ser interpretado desse jeito. Depois, se você tiver curiosidade, estude isso aqui. Outra coisa que eu vou falar para você, para a gente já partir para o final. Quem sabe como que o Elias foi arrebatado? Elias foi arrebatado como? E em quê? Num redemoinho ou no carro de fogo? Mas a maioria fala o quê? A maioria das pessoas falam que Elias foi arrebatado no carro de fogo. A maioria. Mas está na Bíblia isso? Não. Está na Bíblia que foi no redemoinho. Quer ver na Bíblia? Vamos ver? Segundo Reis, capítulo 2. Eu desculpe entrar nesses pontos aqui logo polêmico, né? Porque eu acho assim, a gente está na igreja para poder aprofundar, né, gente? Se você ficar molhando o dedão do pé, não adianta. Ou você mergulha ou não mergulha de uma vez. Ah, eu vim para a igreja para ficar molhando o dedão do pé na praia aqui. Não. Se eu for na praia, eu vou nadar, vou mergulhar. Então é para isso. Amém ou não? Então, capítulo 2. Segundo Reis, quem achou? Capítulo 2. O que está escrito no cabeçalho, logo assim, nessa letra preta em cima? Aí tem gente que confia no que está escrito aqui em cima. É ou não, irmão? Aqui, está escrito aqui, ó, no seu caso também. Elias foi levado ao céu no carro de fogo. Aí a pessoa fala, a Bíblia fala que foi no carro de fogo, está escrito aqui. Essa letrinha preta aqui não é a Bíblia não, irmão. A Bíblia é daqui para baixo. Isso aqui foi alguém que colocou. Hã? É o título. Mas é raro o título. É raro. Vamos ver o que fala para você ter uma ideia. Versículo 9. Sucedeu, pois que havendo ele passado, ele disse... Não é isso não. Qual versículo? Está aqui perto, aqui, ó. Hã? 11:12, é. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no... Por que está diferente do título? Que alguém colocou errado. Mas foi erro da Bíblia? Não, não é da Bíblia. Erro de quem estava compilando, de quem botou, da editora. Não foi erro da Bíblia. Ele foi ao céu no redemoinho. O que o carro de fogo fez? Separou um do outro. E ele foi levado no carro de
Olha, no Redemoinho. Pastor, isso muda alguma coisa? Irmão, eu gosto de ficar com aquilo que é certo, está escrito. Se não tiver escrito, eu não quero. Aí fizeram muitos hinos, carro de fogo, né? Queria foi levar carro de fogo, já viu? Tem muito, né? Muito corinho. Alguém prega isso, está te ensinando assim. Então, você precisa ter essa noção de entendimento. Para a gente poder ter uma compreensão do que a Bíblia realmente fala. Tem outra coisa nessa passagem que eu queria falar para você, muito importante. O Eliseu pediu a Elias o quê? De quê? Do Espírito. Mas pediu do Espírito Santo ou do Espírito de Elias? Do Espírito de Elias. Por quê? A maioria das pessoas fala, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo. Irmão, ninguém tem porção dobrada do Espírito Santo. Ninguém. O Espírito Santo é uma coisa só para todo mundo. Ninguém tem mais Espírito Santo que ninguém. Vamos ver se é isso mesmo? Está na Bíblia? Está aqui, no capítulo 2 ainda. Pede-me o que você quer que eu te darei. Aí você vai ver o que Eliseu pediu de verdade a Elias. O que ele pediu de verdade? Capítulo... Oi? Capítulo 2. 9? 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te porção dobrada do teu Espírito. Agora, outra observação, está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Aqui não é o Espírito Santo de Elias, ali é o Espírito de Elias. O que Eliseu estava pedindo? Pedindo a unção, a vivacidade, a coragem, a energia, a sabedoria. Não, ele não estava pedindo o Espírito Santo de Elias. Ele estava pedindo o Espírito de Elias. O que significa isso? Que ele estava pedindo para ter a mesma fé, a mesma energia, a mesma coragem que Elias tinha. É isso que ele estava pedindo. Mas, cá para nós, o que a maioria das pessoas fala? Que estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Mas não está escrito Espírito Santo. Está do teu Espírito, com letra minúscula. Deu para entender agora? Agora deixa eu te falar uma coisa aqui para encerrar de verdade. O Espírito Santo é dado sem medida. Deus não deu mais para um e menos para o outro. Todo mundo tem o mesmo nível do Espírito Santo. Fulano é cheio do Espírito Santo. E fulano é médio e o outro não tem nada. Não existe isso. Todo mundo tem a mesma coisa. Será que Deus vai ficar fazendo assim? Vou te dar mais, dou menos para outra, menos para você, e mais para você, mais para você, médio para você. É assim que funciona? É uma coisa só. Não faz acepção. Todo mundo tem. A mesma quantidade do Espírito Santo. Está na Bíblia esse pastor que o senhor está falando? Tá, eu só falo que está na Bíblia. Vamos ver. João capítulo 3. João capítulo 3. Não dá para a gente falar. Está na Bíblia? Então vamos ler. João capítulo 3. Vamos lá.
Versículo 34, 3:34. Quem achou? Abre mesmo, irmão, a Bíblia, porque tem que examinar. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos ler junto? Aqui, vamos lá, 1, 2, 3. Porque aquele que de... não dá o Espírito por medida. O que significa isso? Ele deu o Espírito para todo mundo numa porção só. Não foi por medida. Você vai ganhar tanto. Fui mais com a tua cara, vou te dar tanto. Não foi muito com a tua cara, vou te dar tanto. É assim? Deus não faz exceção de pessoa. Agora, por que tem gente que é mais usada do que outra no Espírito? A questão é a própria pessoa. É a entrega. Quanto mais você se entrega, mais você vai ser usado. E também você sabe que tem a ver com a personalidade da pessoa também? Tem gente que a personalidade dele depende. Ele é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Um fala mais alto, outro fala mais baixo. Um pula, outro fica quietinho. Um roda, outro não gosta de rodar. Mas isso é porque ele tem menos espírito que o outro? Quem roda tem mais Espírito Santo do que quem não roda? Quem pula tem mais Espírito Santo do que quem não pula? Não, não, não. É tudo uma coisa só. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Então não fique preocupado assim, ah, meu Deus, eu queria tanto ter o Espírito Santo, mas eu não tenho. Quem falou que você não tem? Alguém está mentindo para você. Você tem sim o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Só que você tem a operação diferente do outro. Cada um tem uma maneira de manifestar a presença de Deus. Então, não fique pensando que você não tem o Espírito Santo. Não fique pensando que você não tem o batismo do Espírito Santo. Porque você tem. Quer ver isso? Quer ver? Eu já li isso aqui, né? Agora vamos voltar para 1 Coríntios 12. Finalzinho do 12. 1 Coríntios. Já vou passar para o pastor já. Versículo 11. 12, 11. Mas um só é o mesmo, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem decide é o Espírito Santo, é Deus. Mas você tem dom. Agora você tem que procurar. Tem que procurar o dom que já existe dentro de você. Hã? 12:31. Vamos ler. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Obrigado. Isso aqui é muito importante. Procurai. Essa palavra procurar é importante, tá? Você procura o que você não tem? Ah, vou procurar nessa gaveta aqui algo que eu nunca coloquei nela. Se você está procurando, é porque existe. Onde eu botei? Onde eu botei? Está aqui, eu coloquei aqui. Então a Bíblia fala, procurai.
Se você está procurando, é uma coisa que você já tem. Então, os dons, ele vem junto na hora que você entrega a sua vida a Jesus. Sabia disso? Os dons vêm junto. Vem tudo, vem completo. No dia que você entrega a tua vida para Jesus, de todo o coração, Deus, toma, os dons todinho para você. Aí o que você tem que fazer agora? Procurar. Porque está dentro de você. Entendeu? Algumas versões, que eu gosto mais dessas versões que fala procurai, mas a maioria das pessoas não fala procurai. Fala buscai. Tá? Buscai. Busca o dom não sei o quê, busca não sei o quê, busca não sei o quê. Buscar, a palavra buscar, é que eu vou longe para buscar. Eu tenho que sair de casa para buscar. Procurar é porque já existe. Entendeu a palavra? Quando eu falo assim, irmão, quando alguém fala assim, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo. Aí você tem que sair para buscar. Aí tem gente que viaja, vai para o monte, vai para vigília não sei aonde, para buscar não sei aonde. Agora, quando você vai procurar, você não precisa nem sair do lugar. Porque procurar está aqui dentro. Buscar está lá fora. Procurar está aqui dentro. Você não entendeu isso? Buscar está lá fora. Vou repetir. Procurar está aqui dentro. Entendeu isso? Quer ver? Vamos pular para o versículo capítulo 14. Rapidinho. Eu tenho muita coisa sobre esse assunto aqui para falar para vocês. Mas depois, se vocês quiserem entrar lá no YouTube, eu tenho uma mensagem inteira sobre isso aqui, que é muito bom que você participe. Versículo 1, capítulo 14 de Coríntios. Quem achou para a gente ler junto? Segui a caridade e... Vamos de novo. Segui a caridade e... Está aqui dizendo que é para buscar ou para procurar? Buscar eu tenho que sair daqui para ir longe buscar. Procurar, eu procuro dentro da minha casa. E eu só procuro aquilo que eu tenho. Eu não procuro aquilo que eu não tenho. Deu para entender isso? Aí, continuando aqui. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aí você vai ler aqui a sequência e você vai ver que você só vai procurar o que você tem. Então, quando você aceita Jesus, ele já te deu o dom. Mas eu não falo, não tem, eu não recebi. Recebeu, só que você não achou, está lá dentro de você. Você recebeu, só que está lá dentro de você. Aí o que você tem que fazer? Procurar. Procurar. Procurar como? Você vai tem que entender assim, como é que eu vou desenvolver isso aqui? O que eu sou mais? Entendeu? É assim que funciona. Alguma pergunta para a gente entregar o pastor? Vou encerrar aqui, tá? Amém? Deu para entender? Eu acabei complicando algumas coisas, né? Eu sei disso. Mas depois o pastor resolve com vocês aí. Tá bom? Maravilha? Mas dei uma base só para vocês entenderem
que tem coisa que nós temos que vasculhar a palavra. Tem coisa que você tem que... Se você ficar lendo um versículo só, sem saber o que vem antes ou depois, você não entende nada, irmão. Você tem que ler o texto e o contexto. Sim, vai falar. Uma palavra de Deus, Jesus fala, eu irei ao Pai e não vos deixarei órfãos, deixarei com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Jesus nos deixa, é o mesmo que eu quero ser batizado pelo Espírito Santo? É o mesmo. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo, ele tem vários nomes na Bíblia. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da promessa, Espírito da verdade. É tudo Espírito Santo. Mas ele tem vários nomes. Então é o mesmo nome. Agora, outra coisa para ampliar a tua pergunta. O mesmo Espírito Santo é o mesmo Jesus. E é o mesmo Deus ao mesmo tempo. Isso é para a gente entender. Que na verdade, tanto faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Se você falar assim, estou sentindo a presença do Espírito Santo, está sentindo a presença de Deus, do Pai. Estou sentindo a presença de Jesus, está sentindo a presença do Espírito Santo e de Deus. Entendeu? Não tem divisão nisso aqui. É tudo uma coisa só. Só que Jesus, quando estava aqui, ele estava num corpo. E o corpo dele limitava a presença dele em vários lugares. O Espírito Santo, que é ele mesmo, ampliou a presença dele em vários lugares ao mesmo tempo. Porque o corpo físico de Jesus, ele limitava, ele não podia estar em todo lugar. Agora o Espírito Santo pode estar em todo lugar na mesma hora. Você entendeu? Então por isso é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Filho e por aí afora. Entendeu? Então, só para ampliar um pouquinho a tua pergunta, vamos para Efésios capítulo 1, versículo 13, só para você ter uma ideia, que as coisas vai ampliando, eu vou lembrando os textos. Aqui, ó. Efésios 1, 13. Quando você lê Espírito da promessa, e quando você lê selado, quando você lê batizado, selado e batizado é a mesma coisa, tá, gente? Porque o pastor Gessé, que é um crente bem antigo, igual a gente, sabe disso. Que há muitos anos atrás, a gente tinha uma expressão, fulano foi só queimado. Já viu isso? Não existe isso, irmão. Ou você é batizado ou não é. Não tem queimado. Selado, queimado. Porque a palavra selado é marcado. Selado é marcado. Selado é que você já tem o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 1,13. Olha o que acontece logo quando você recebe Jesus como Salvador. Vamos ver rapidinho. O que acontece? Vamos lá, 1, 2, 3. Em quem também vós estáis, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste, no momento que você aceita Jesus, pum, Jesus te deu o Espírito Santo. Pronto, aceitou Jesus, tem o Espírito Santo. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que... Agora só falta o Espírito Santo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aceitou Jesus, vem tudo. Vem tudo. Selou, marcou, está marcado, é propriedade dele, acabou a história. É assim que funciona. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado aí por me aturar um pouquinho. Pastor, obrigado. Acabou. Você não foi dado. Ô, Glória.
Irmão, ele tem um curso, né? Isso. Só vou colocar aqui para... Nosso pastor, ele tem um curso teológico e através da nossa convenção, acredito eu, né, que pode ser expandido para aqui, para a nossa igreja. Só precisamos, assim, ter uma quantidade de pessoas, né, para nós sabermos interpretar melhor a palavra de Deus, né? Como ele deu um exemplo para nossos irmãos, né, e a gente observamos muito bem que há alguns pontos que muitas das vezes nós erramos. E é bom nós vivermos a palavra, mas saber o que está falando. Tem muitas pessoas que pensam que, né, sabe tudo, quando na verdade não sabemos, aprendemos igual os irmãos viu aí, né, a respeito do selo, né? Aquilo que é selado é um controle de qualidade. Então, você aceitou Jesus, ele carimbou você, ó. Agora tu não é mais de ninguém, tu é meu, né? Então Jesus sela você, acabou, é você e Deus agora, né? E aí tem a entrega, né? A entrega que nós precisamos de procurar, né? Ver até onde nós se encaixamos na igreja. Porque existe um momento na nossa vida que às vezes a pessoa está sentada lá no finalzinho, não sirvo para nada, o pastor não me chama para nada, mas você não se apresenta. Você tem que se apresentar, né? É como se você, pastor, eu sei fazer isso, eu me encaixo nisso, né? Então muitas das vezes nós ficamos parados na igreja e não desenvolvemos aquilo que está dentro de nós. E aí precisa o Espírito Santo dar aquela despertada em nós, para que nós venhamos descobrir, né, que nós precisamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então, nesse momento, né, que nós estamos vivendo aí, né, dias difíceis, né, nós ainda tem levantado homens que tenham compromisso com a palavra de Deus. Ainda existe o remanescente, e nós precisamos entender que até hoje nós estamos vendo, pastor Paulo César, aí, as igrejas, né, esquecendo aquele primeiro amor. Acabou. E nós precisamos viver isso. Está dentro de você, como o pastor falou. Está dentro de você. Está guardado aí. Então procura o primeiro amor, né? Se entrega mais. Viva mais para Deus, né? O mundo oferece muita coisa. Tem pessoas que, pregador, que falam, o mundo não tem nada para dar. Tem muita coisa. Mas a gente tem que separar. Se separar. É aquilo que eu falei antes do início aqui, pastor. Falei com eles aqui. Nós precisamos se entregar para que nós possamos viver uma vida de santidade diante do Senhor. Porque não adianta nós vivermos uma vida, né, na igreja e não vivermos a palavra de Deus. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós agradecemos nosso pastor, né, saiu lá de longe para estar aqui, né, e agradeço a presença dele aqui em nome de Jesus e a presença dos nossos irmãos, que faltou ainda bastante gente, né, mas acredito eu que vamos viver novidade de vida. Amém? Nos colocamos de pé, agradecemos o Papai do Céu. E aí, se os irmãos estiverem interessados, fala com o pastor Davi, né? Pastor Davi, né? Eu quero me matricular, vai ali, fala com o pastor Davi, vai ter uma ficha, você vai se matricular, né? E você vai aprender, saber interpretar. A interpretação, não adianta você falar 50 línguas e não saber interpretar. O que adianta eu chegar aqui vai falar para o senhor de línguas estranhas se não tiver um intérprete, né? Ninguém está entendendo nada, mas tem que ter um intérprete. Deus não deixa, né, nada enganado. Deus não mostra nada a nós sem antes nos revelar. Deus, se você fala em mistério, que Deus quer revelar alguma coisa. Então Deus vai revelar no momento certo aquilo que é para você, que é para mim. Então vamos viver a palavra, amém? E Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, né, pela vida do pastor Paulo César, que tem aí o dom de ensino, do ensino da palavra, e com certeza
pode ser trazido aqui para nós, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estaremos orando.